Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje eu quero trazer uma palavra para todos vocês que são meus irmãos em Cristo. Porque a nossa irmandade espalhada pelo mundo hoje, no século XXI, está vivendo tempos difíceis. Muito difíceis mesmo. Que estão se agravando cada vez mais. E, diante dessa situação, o que nós devemos fazer é agir com perseverança, pela fé em Cristo Jesus. Nós devemos suportar esses tempos, porque são tempos de aflições. Nós devemos ter bom ânimo nesse tempo, porque são tempos de perseguições, de leis injustas que vão oprimir o povo de Deus. Vai haver muitas mortes, perseguições por aí. E tudo isso vai vir contra nós. Isso é uma realidade que já está começando a se agravar cada vez mais. Então, para você e para mim que estamos em Cristo, só existe uma coisa que nós devemos fazer: é perseverar, sim. Tem que haver essa iniciativa por parte de nós, perseverarmos com fé, porque não podemos retroceder da fé. Temos que prosseguir pela fé até o fim. Temos que completar a nossa carreira. No tempo que resta a nossa peregrinação, temos que perseverar, provando que a viva esperança que é em nós, através de Cristo Jesus, ela é o que nos motiva, nos encoraja, nos incentiva a prosseguir em perseverança. Porque é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Foi isso que o Senhor Jesus falou. É hora dessa palavra se cumprir em nossos dias. Porque daqui para frente as situações vão piorar. Vai vir grande tribulação sobre o mundo. Vai vir muitas coisas aí que vão fazer com que muitos vão desistir. Mas é necessário perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito isso. Foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Então nós devemos aplicar essa perseverança em nossas vidas, para que assim possamos prosseguir, sem medo algum, sem medo da morte, porque nós não temos medo da morte, porque o verdadeiro amor já lançou fora todo o medo que existia em nós. Nós agora temos coragem, temos ousadia, temos essa vontade de perseverar até o fim. Não importa quais sejam as circunstâncias que nós devemos passar, as situações. Não importa nada disso. O importante é que tenhamos bom ânimo, como o próprio Senhor Jesus disse que devemos ter. Então, é necessário entender isso, porque na época em que os profetas de Deus falaram, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, enfim, aqueles profetas que escreveram os livros que estão nas Escrituras, esses também foram perseguidos. Elias foi, Eliseu, enfim, mas eles mantiveram a perseverança e foram assim até o fim. Apesar de todas as coisas que aconteceram com eles, eles perseveraram. E Deus honrou a perseverança deles naquela época. Vai acontecer assim com você e comigo em nossa época agora, nesse século XXI e daqui para frente. Quando Deus vê que nós estamos perseverando como Ele quer que perseveremos, aí Ele vai nos honrar. Ele vai aprovar, Ele vai concordar conosco. Ele vai cooperar até conosco, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos livrar de certas coisas. Então, é necessário ter perseverança, porque é algo decisivo para a vida de todo aquele que está em Cristo hoje, principalmente nas épocas que estamos agora, que são os últimos tempos, são os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, nós devemos ter essa confiança de prosseguir em perseverança cada vez mais. Temos que agir assim, temos que fazer isso com diligência cada vez maior, para que assim possamos chegar no final aprovados e não reprovados. Então, nós devemos entender isso hoje, porque o Senhor Jesus nos chamou exatamente para isso. Ele nos colocou, Ele nos enviou como ovelhas para o meio dos lobos.
E estamos rodeados por lobos o tempo inteiro. Eles nos atacam, eles querem nos fazer, eles querem nos destruir, eles querem nos fazer morrer, eles querem nos perseguir. Eles procuram de todas as formas tentar nos impedir de viver em Cristo. Mas é aí que está a perseverança dos santos. É nesse momento que os santos têm que provar que são realmente os remanescentes fiéis ao Senhor Jesus, prosseguindo com perseverança em meio a tudo isso. Mesmo que estejam rodeados por lobos, mesmo que estejam no meio de uma geração corrupta e pervertida, é necessário agir com perseverança, fidelidade, humildade, com viva esperança, motivado pela viva esperança. Então, é isso que tem que acontecer. E para ajudar ainda mais a incentivar, a encorajar e estimular a você a agir com perseverança nessa época, eu vou ler aqui um texto muito claro e simples, que está aqui na Epístola de Tiago, que está escrito assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então nós devemos ter esses profetas como modelo no sofrimento que eles passaram. Porque se eles passaram por sofrimentos na época deles, nós, em nossa época, vamos passar por sofrimentos também. Mas nós devemos nos inspirar no modelo que eles tiveram. Porque eles não apenas passaram pelo sofrimento, mas também, nesse momento, eles tiveram paciência, os quais eles viveram assim, porque eles falaram em nome do Senhor. Da mesma forma que hoje nós pregamos o Evangelho em nome do Senhor, nós falamos em nome do Senhor também. Nós somos porta-vozes do Senhor Jesus, os embaixadores dele. Nós somos ministros do Evangelho dele, da nova aliança também. E devemos falar isso sempre, essas mesmas coisas em nome do Senhor. Então nós devemos ter esse modelo. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então, nós devemos ser isso também, porque aqueles que perseveraram firmes, os profetas, eles foram pessoas felizes. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter por felizes os que perseveraram firmes. Eles perseveraram firmes. E nós também temos que perseverar firmes, temos que continuar perseverando firmes. Porque quando nós perseveramos firmes, nós seremos inabaláveis. Nada vai nos abalar, nos abater. Nada vai nos fazer desistir. Nada vai impedir que possamos prosseguir em perseverança, com fé, com determinação, com coragem. Cada vez mais. É isso que tem que nos mover. Essa perseverança tem que nos mover cada vez mais. Para avançarmos, para irmos para frente e não retroceder. Aqueles que retrocedem, a alma de Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Por isso, nós não retrocedemos. Nós somos da fé para a conservação da alma através da perseverança. Então, é algo que nos estimula. É algo que nos encoraja a prosseguir. Então, a palavra é essa, baseada no que está escrito nas Escrituras e principalmente naquilo em que o próprio Senhor Jesus falou. Então nós devemos viver dessa forma. Essas palavras servem como combustível, como uma chama que vai arder em nosso corpo, alma e espírito para sempre. Nunca vai se apagar, mas vai se manter acesa em nossas vidas. Isso é o que vai nos impulsionar para frente cada vez mais. Temos que esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que à nossa frente estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a perfeição. Só vai alcançar esse prêmio aquele que perseverar até o fim. Então, nós devemos nos estimular uns aos outros para que possamos para que possamos ter essa perseverança. É assim que tem que ser. A perseverança no corpo de Cristo tem que ser algo mútuo. Tem que ser algo que possa existir conforme a opinião de todos. Tem que ser algo unânime.
Então nós devemos entender isso. Porque daqui para frente as coisas vão piorar. É o que está escrito, porque o que está escrito vai começar a acontecer no mundo. E é nesse momento que tem que existir os remanescentes fiéis, aqueles que vão provar de fato que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Vai existir aqueles que vão provar que a vida em Cristo é algo muito superior a qualquer perseguição. Então eles vão passar por tudo isso e vão prosseguir e vão ser vitoriosos, vão alcançar a coroa que lhes está reservada. Será dada pelo próprio Senhor Jesus. Então esse é o prêmio que vai receber todo aquele que perseverar até o fim. Então nós devemos sim ter por felizes os que perseveraram firmes. Perseverar firmes é perseverar sem vacilar, sem duvidar, sem desistir, sem esmorecer, sem perder a noção de que tem que existir perseverança. Só dessa forma iremos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós devemos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é aquele que vai nos dar a recompensa, o galardão naquele dia. Aqueles que perseveraram até o fim, esses sim receberão a coroa. Então isso é maravilhoso demais. É algo que nos motiva a perseverar até o fim. Então eu espero que você se conscientize disso hoje. Eu tenho que me conscientizar disso hoje também. Todos têm. Porque a vida em Cristo não é fácil. Porque todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, principalmente na época em que estamos agora, no século XXI, serão perseguidos. Mas ao ser perseguido, você não deve negar o Senhor Jesus. Pelo contrário, você tem que confirmar o Senhor Jesus. Confirmar aquele que te dá esperança. Você tem que dar a razão da esperança que você em você. A razão da esperança que está em você é Cristo Jesus. E você tem que dar testemunho dele. É assim, esse é o procedimento prudente de todo aquele que está em Cristo hoje. Então, eu espero que você esteja motivado por essas palavras, para que assim a igreja, que é o corpo de Cristo hoje, a igreja que está edificada sobre a pedra angular que é Cristo Jesus, possa prosseguir, possa ser conduzida por Cristo Jesus, o pastor e bispo de sua alma, em triunfo até o fim. Ele nos conduzirá à vitória. Essa é a realidade que nós podemos ver, literalmente falando, vai acontecer assim. Então, não há motivos para desespero, para angústia, para o medo. Não há motivo para ficarmos desesperados agora. Pelo contrário, temos que estar alegres, temos que estar sóbrios, vigilantes, temos que estar com a vida cada vez mais sendo aperfeiçoada de apogia. Isso vai produzir, vai gerar resultados bons em nossas vidas. Então nós devemos agir assim. O Senhor Jesus espera que a sua igreja esteja agindo assim no mundo hoje, porque Ele não nos chamou para sermos covardes, para desistirmos, para deixarmos a perseverança. Não, Ele nos chamou para prosseguirmos, para avançarmos, para irmos cada vez mais com perseverança, enfrentando as coisas que virão, porque elas virão. Mas aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem firmes na perseverança, vão prosseguir sem impedimento algum. Então, é necessário isso acontecer. Então eu espero que as palavras que estão sendo ditas aqui possam servir de ânimo para você prosseguir. Nós devemos prosseguir, sim, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o nosso guia, Ele será o nosso guia até a morte. Então nós devemos entender isso hoje, que nós devemos sim viver dessa forma. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, principalmente nesses dias atuais em que vivemos, onde as coisas estão começando a se agravar e haverá muitas coisas que
vão vir contra nós, tentando nos intimidar. Mas não podemos ser intimidados pelos adversários em tempo algum. Pelo contrário, temos que vencer isso aí. Temos que ser ousados, temos que ter intrepidez, coragem para viver a vida em Cristo. Então eu espero que essa palavra de hoje aqui sirva para edificar a sua vida em Cristo Jesus, para que você permaneça fiel a Ele até o fim. Só dessa forma você receberá o prêmio que é a coroa da justiça. Então nós vamos entender isso hoje. Essa palavra é muito séria e importante para que assim a igreja, que somos nós, possa estar motivada a viver assim. Então eu espero que essa palavra possa ser meditada por cada um de nós, para que assim ela produza um bom resultado em cada um de nós. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.